Eu quero convidá-lo nessa hora a ler comigo o texto de Ruth, capítulo 1, apenas o versículo 6 e o versículo número 7. Embora nós iremos abordar até o verso número 22 nesta noite. O tema para esta noite, meus irmãos, decisões determinam o meu futuro. Cada decisão, cada passo, cada escolha que nós fazemos, elas vão determinar, elas vão contribuir, elas vão somar para o nosso futuro. Então, se nós decidimos, se nós escolhemos, se nós fazemos, pautado na palavra e nos princípios da Bíblia, nós vamos conseguir então um futuro promissor e, por que não dizer, abençoador. Agora, se nós escolhemos equivocadamente, se nós não temos prudência nas nossas escolhas, talvez o nosso destino será trágico. Por isso, as nossas decisões determinam o nosso futuro. E no texto de Ruth, capítulo 1, do 6 até o 22, eu quero abordar 4 aspectos da decisão que vai garantir o seu futuro, que vai garantir o meu futuro na presença do Senhor. Amém? O texto diz, o verso 6 e o verso 7 do texto de Ruth, capítulo 1. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com as suas 2 noras do lugar aonde estivera, e indo, elas caminhando de volta para Judá. Queridos, quando nós olhamos para esse texto, nós vemos aqui no verso 6 e no verso 7 uma tônica muito importante em relação à ação, à atitude, a comportamento. O texto do verso 6 e do verso 7 diz que elas voltaram da terra. Diz no versículo 7, ela saiu da onde ela estava, ela foi indo, caminhando de volta para Judá. E essa ideia de ação, de atitude, de sair de um momento talvez crítico, de abatimento, de tristeza, aquela ideia de você sacudir a poeira, dar a volta por cima, você não se entregar, você não se abater, você não deixar com que as circunstâncias de fato possam continuar oprimindo e dominando a sua existência e a sua história de vida. Semana passada nós vimos como que a vida de Ruth foi dura em Moabe, como ela sofreu naquela terra. Ela perde o marido, ela perde os 2 filhos e ela fica agora sozinha, viúva. Não está totalmente sozinha porque tinha as noras, Orfa e Ruth estavam com ela. Mas para essa mulher que sai com um esposo, sai com 2 filhos, ela sai de uma maneira farta e abundante, como ela mesmo relata no verso 20, 21 e 22. Agora ela precisa retornar, ela precisa tomar uma decisão, ela precisa ter uma atitude. Ela não precisa ou ela não deve mais ficar ali onde ela está, abatida, contrita, entristecida. Então, meus irmãos, diante dessa perspectiva, as decisões são importantes. Noemi precisava tomar uma decisão. Ou ela ficava em Moabe, ou ela permanecia lá e talvez pudesse colher ainda mais alguma tragédia sobre si, ou ela mudava aquela situação, ela dava um passo, saía daquela realidade e voltava para a sua terra e recomeçava a sua história de vida. Então, o texto nos apresenta 4 aspectos de uma decisão que pode garantir o nosso futuro. Porque o regresso de Noemi, a volta dela, é o que de fato pode garantir a sua existência, o seu futuro, a sua tranquilidade e a sua prosperidade. Como você se encontra, meu irmão? Qual é a sua realidade de vida? Qual é a sua história neste momento? Você precisa se levantar de uma situação, você precisa sair de uma realidade, você precisa deixar para trás o que já passou, o que já aconteceu, você precisa levantar dessa situação, você precisa tomar força, você precisa decidir e nessa decisão poder então buscar a tranquilidade e, como nós estamos usando o termo aqui, garantir o seu futuro.
Se essa é a sua realidade, o livro de Ruth vai poder te abençoar nesta noite. Amém? As mulheres precisavam decidir o que determinaria o caminho de cada uma delas. Noemi, Orfa e Ruth, 3 mulheres. 3 mulheres tendo que agora decidir para onde ir, o que fazer, que caminho trilhar. E essa decisão do que fazer da sua vida neste momento, essa escolha, com certeza determinaria o seu futuro, a sua história de vida. O que cabia para cada uma daquelas mulheres, ou o que estava a tônica daquelas mulheres: achar um marido, ter filhos, viver no próprio país, ficar perto dos parentes. Essa era uma escolha que elas poderiam fazer. Elas poderiam simplesmente ficar ali, elas poderiam se casar de novo, e se casando, poderiam ter filhos, voltar para sua casa, voltar para sua parentela, ou elas poderiam, como fez Ruth, confiar no Senhor, que era um Deus soberano, que era um Deus justo e que supriria as suas necessidades. O certo é, meus irmãos, que decidir não é fácil. Tomar uma decisão não é tão simples, porque nem tudo se apresenta diante de nós já de uma maneira completa. Ficar em Moabe era um tiro no escuro. Partir de Moabe e voltar para Belém, que garantia que elas teriam? Então seria uma decisão difícil a ser tomada. Mas alguns elementos nos levam a entender que a melhor decisão era de fato sair de Moabe e retornar para Belém, de onde talvez Noemi nunca deveria ter saído. O amor de Noemi pelas suas noras e a sua reação diante das experiências amargas da mão de Deus dominam a cena. Nós temos aqui diante de nós uma mulher amargurada, uma mulher entristecida, uma mulher abatida, uma mulher sofrida. Uma mulher sofrida pelas circunstâncias da vida, uma mulher sofrida pelos tropeços da vida, uma mulher que estava com uma sobrecarga por tudo aquilo que ela viveu nesse curto espaço de tempo. Uma situação que talvez, meus irmãos, não é desejável para nenhum de nós. A decisão de Ruth e o seu voto irrevogável de fidelidade ao povo e ao Deus de Noemi demonstra o impacto do caráter de Noemi e da sua fé sobre a vida daquela mulher. Como Noemi nos ensina, meus irmãos, essa perseverança na fé. Mesmo com toda aquela tragédia, mesmo com todas aquelas percas, mesmo com todas as dores, Noemi pôde impactar a vida daquela jovem com a sua fé, com o seu caráter e com a sua confiança no Senhor. A ponto de Ruth se apegar a Noemi e a ponto dela dizer, nós vamos ver isso: aonde você vai eu vou, aonde você ficar eu ficarei, para onde você for eu irei, o teu Deus vai ser o meu Deus, o teu povo vai ser o meu povo, e aonde você morrer eu quero morrer com você. Por quê? Porque Ruth foi impactada, ela foi influenciada positivamente pela fé de uma mulher que mesmo no sofrimento, mesmo em meio à dor, mesmo em meio a todas essas situações, ela não esmoreceu na sua fé. E aqui está, meus irmãos, talvez o grande segredo da vida cristã. Em meio às lutas, às nossas tribulações, não esmorecer na nossa fé. Amém? Essa semana eu até brinquei com a Annelise que nós vamos chamar a nossa família da família do Dodói, porque a Alice ficou dodói, a Cris está dodói, eu fiquei dodói e ela ontem machucou o braço e está dodói também. Então nós vamos chamar essa semana a família do Dodói. Está todo mundo meio maleixo lá em casa. Agora, meus irmãos, nessas circunstâncias nós não esmorecemos na fé. Nessas realidades nós não desistimos do Senhor, nós não enfraquecemos. E aqui está talvez o segredo da nossa fé e do nosso caminhar com o Senhor, e aquilo que Ruth pode nos ensinar, ou Noemi pode nos ensinar. Porque mesmo com todo aquele sofrimento, ela ainda conservou a sua integridade, a sua fé, e ela impactou a vida daquela jovem que decidiu acompanhá-la. Por isso, irmãos, o nosso futuro está sujeito às decisões que nós tomamos. O filho pródigo decidiu sair da casa do pai. Ele decidiu conhecer o mundo. A sua experiência foi amarga, foi desastrosa. Ele gastou o dinheiro que o pai deu para ele. Ele ficou sem nenhum amigo. É natural, enquanto você tem dinheiro, você tem amigo. Acaba o dinheiro, acaba os amigos, né, Edmar?
Essa é uma realidade, meus irmãos. Enquanto você pode oferecer alguma coisa, todo mundo se aproxima de você. Mas quando a fonte seca, as pessoas desaparecem. Aquelas pessoas interesseiras. Então esse jovem está sem trabalho, agora está sem casa. E ele decide então retornar para a casa do pai. Ele decide então admitir a sua culpa, admitir o seu erro, admitir o seu equívoco e voltar para a casa do pai e ser tratado como um funcionário, como um empregado, porque os seus empregados viviam melhor do que ele, que era o filho, mas estava distante da casa do pai. Elimeleque decidiu sair de Belém. Isso afetou a sua história e a história da sua família. Nós vimos isso semana passada. Ele decide sair de Belém. Ele morre. Os seus filhos morrem. E essa decisão afetou toda a família. Logo, meus irmãos, não basta apenas tomar decisões. Não basta apenas decidir. Nós precisamos nos certificar que estas decisões possam garantir o nosso futuro. Estas decisões podem nos dar tranquilidade. Estas decisões podem nos dar paz. E essas decisões podem manter a nossa fidelidade no Senhor. Noemi decidiu então voltar para a casa do pão, voltar para a terra do louvor, voltar para o lugar de fartura, para que lá ela pudesse ser consolada pelo Senhor. O primeiro aspecto dessa decisão, meus irmãos, versículo 6, é que a decisão é motivada pela esperança. Vamos ler o versículo 6 novamente. Se eu quero tomar uma decisão para garantir o meu futuro, essa decisão tem que estar amparada, ela tem que ser motivada, ela tem que estar alicerçada nessa palavra que é esperança. E a Bíblia diz em 1 Coríntios 13, agora permanecem a fé, a esperança e o amor. São três características que nos acompanham o restante da nossa história. A nossa decisão tem que ser motivada na esperança. Veja o verso 6. Então, depois de toda a tragédia, depois de todas as dores, se dispôs com as suas noras, falando aqui de Noemi, e voltou da terra de Moabe. Então ela decide sair de Moabe, voltar para Belém. E olha o que a Bíblia diz, meus irmãos: porquanto nesta, ou seja, lá em Moabe, Noemi ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo. Ela ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Ou seja, quando Noemi escuta essa notícia, o seu coração se enche de esperança. O seu coração fica cheio de perspectivas. Não, o meu Deus voltou a abençoar, e agora existe fartura, agora existe colheita, agora existe cereal na casa do pão, agora o Senhor está nos dando pão. Então eu preciso sair daqui, eu preciso voltar, e eu vou me apegar nessa esperança de que Deus é um Deus fiel e de que Deus vai cumprir a sua fidelidade. Então a decisão de Noemi de regressar não foi apenas uma decisão aleatória ou uma decisão feita no oba-oba. Ela decidiu pautada nessa palavra de esperança, porque ela ouviu boas notícias, ela ouviu coisas boas e de que Deus estava abençoando a sua terra. Então, meus irmãos, quando nós estamos precisando dessa decisão para definir o nosso futuro, quando nós temos que dar um passo, nós precisamos nos apegar na esperança. Na esperança que o Senhor nos dá, na esperança que a Bíblia nos relata e na esperança de nós podermos seguir diante do Senhor. O texto diz que uma boa notícia havia chegado até Noemi. O Senhor havia ajudado o seu povo. Diante desta realidade, Noemi não pensa duas vezes. Ela se dispõe a deixar a terra dos desejos. Ela se dispõe a voltar para o lugar frutífero, a voltar para a casa do pão do louvor. Ela se dispõe a voltar para a casa de Deus, para a presença de Deus, como fez o filho pródigo. Ele decidiu voltar então para onde havia o suprimento e o sustento para a sua vida. Uma lição importante a aprender é que jamais devemos perder a nossa fé. E Noemi não perdeu a sua fé. Ela passou por amarguras, ela teve sofrimento, ela foi uma mulher oprimida pela vida, pelas circunstâncias, mas ela não perde a sua fé. E nós, meus irmãos, jamais devemos perder a fé, porque se nós perdemos a fé, o que nos resta? O que vai nos dar esperança?
O que vai nos dar motivação? O que vai nos dar a perspectiva de uma mudança, se não é a fé que nós temos no Senhor e de esperar com paciência nesse nosso Deus? Mesmo distante pelo menos 10 anos, Noemi continuou sabendo quem era e o que podia fazer o seu Deus. Aquele tempo não afastou, não tirou de Noemi a certeza, a convicção e o conhecimento que ela tinha de Deus. Assim como o tempo que o filho pródigo ficou longe da casa do pai, não fez com que ele esquecesse do caráter, da bondade do seu pai, a ponto dele decidir retornar também. Noemi continuou sabendo quem era e o que podia fazer o seu Deus. O mundo tirou tudo de Noemi, menos a sua fé. O mundo tirou tudo que ela tinha, talvez de material, o marido e os filhos, a alegria, mas não tirou a fé. E meus irmãos, o mundo nunca vai poder tirar a nossa fé. A nossa fé é nós quem permitimos ela desaparecer. A nossa fé é nós quem deixamos ela diminuir. A nossa fé é nós quem permitimos com que ela morra dentro dos nossos corações. Mas a circunstância do mundo jamais pode tirar a fé que está em nós. A semelhança do filho pródigo, agora Noemi decide regressar. Para isso ela chama as noras, abençoa aquelas 2 meninas e diz: olha, voltem cada uma para sua casa. Vocês estão liberados do compromisso. Vocês não têm nenhum compromisso comigo. Vocês podem voltar. Vocês podem seguir a sua história de vida. A insubmissa, a órfã voltou, mas a amiga Ruth decidiu ficar com Noemi. Que ela tem uma outra virtude revelada, a capacidade de viver Deus e não apenas falar dele ou em seu nome. Noemi nos ensina esta característica, a capacidade de viver Deus e não apenas falar em nome de Deus. Meus irmãos, falar em nome de Deus, qualquer pessoa fala. Falar em nome de Deus, qualquer um pode fazê-lo, mas viver Deus, aí já é algo diferente. Trazer Deus para a nossa vida, viver Deus, transpirar Deus, respirar Deus, demonstrar Deus nas atitudes, nas nossas ações, é muito diferente de se levantar e de poder falar e de pregar em nome de Deus. Noemi, nesse momento da sua vida, ela mais vive Deus do que talvez ela tenha falado sobre Deus. E é isso que nós precisamos também aprender, a viver o nosso Senhor. O texto mostra que há esperança para aquele que deixou a presença do Senhor para ir para o mundo, mas que igualmente há esperança para aquele que está no mundo, longe do Senhor e sem conhecer a Deus. Quando elas decidem regressar para Belém, há uma esperança para quem saiu de lá, há uma esperança para Noemi. Há uma esperança para aquela que deixou a casa do pão. Há uma esperança para aquela que se afastou da presença do Senhor. Mas essa mesma esperança agora se torna realidade para Ruth, uma estrangeira, uma pagã que não conhecia Deus e que não temia a Deus. Então a mesma esperança que faz com que Noemi retorne para a presença do Senhor é a mesma esperança que agora toma o coração de Ruth a ponto dela dar um passo para poder começar a se relacionar com o Senhor. Tanto um quanto o outro, o Senhor quer perto de si, quer vê-los na casa do pão, quer vê-los na terra do louvor, quer vê-los distantes da terra dos desejos. Tanto aqueles que saíram da casa do pão e foram para a terra dos desejos, Deus não quer que eles permaneçam lá. E aqueles que lá estão, na terra dos desejos, Deus também quer que eles saiam de lá e eles estejam na casa do pão. E o que leva isso, meus irmãos, a acontecer é uma decisão motivada pela esperança. Porque quem saiu sabe que Deus é fiel, Deus é justo e Deus pode abençoar. E quem nunca esteve lá pode também experimentar essa graça do Senhor sobre a sua vida. Portanto, meus irmãos, a decisão que você precisa tomar, o primeiro aspecto dele, para garantir o seu futuro, é decidir pautado na esperança que Deus coloca sobre os nossos corações. A esperança que Deus coloca sobre as nossas vidas. E essa esperança, ela é algo que está a todos nós disponível pela graça do Senhor. Segundo lugar, segundo aspecto dessa decisão, versículo número 7.
que a Bíblia diz no verso número 7. Saiu, pois, ela com as suas noras do lugar aonde estivera, indo com elas, caminhando de volta para a terra de Judá. O segundo aspecto da decisão é que a decisão exige uma ação prática. Saiu, indo, caminhando de volta para a terra de Judá. O que é isso, meus irmãos? É atitude, é ação, é disposição, é praticidade. E as nossas decisões para garantir o nosso futuro têm que ser decisões que vão levar nós a um momento de uma ação prática, aonde nós vamos ter que de fato fazer algo. É só nós observarmos essa ideia de ação no texto. Saiu, indo, caminhando de volta. A primeira ação é sair do lugar e da situação em que ela se encontrava. Ela tinha que sair daquele lugar, ela tinha que romper com aquilo, ela tinha que deixar aquilo para trás. Não adiantava Noemi querer um futuro diferente, um futuro abençoado, um futuro promissor, se ela não rompesse com aquilo que estava tirando dela a sua graça e a sua benignidade. Então a primeira decisão foi sair da situação que ela se encontrava. Ela saiu do lugar onde estava. Ela estava em Moabe, na terra dos desejos. Sua primeira atitude foi sair de lá, foi deixar aquele lugar que não lhe trazia boas recordações. Ela perde o marido, ela perde os filhos, se torna amarga, se torna triste. Então ela precisava romper com aquilo. Segunda decisão. A segunda ação é decidir para onde ela tinha que ir. Já que ela ia sair de Moabe, para onde que ela iria? O que ela ia fazer agora da sua vida? E Noemi decidiu caminhar de volta para a terra de Judá. Ela decide então voltar para onde ela não deveria ter saído. A sua motivação estava sobretudo no que ela tinha ouvido. O Senhor se lembrou do seu povo. O Senhor lhe deu o pão, então é para lá que eu vou correr, é para lá que eu vou caminhar, é na direção do suprimento de Deus, é na direção do amor de Deus, da graça de Deus, do cuidado de Deus, é na direção da misericórdia de Deus que eu vou caminhar. Então, meus irmãos, as nossas decisões para garantir o nosso futuro precisam dessa praticidade, romper, sair, quebrar, deixar a situação que nós estamos vivendo. E aí então escolher caminhar para a direção do Senhor. Aqui nos parece que a decisão de Noemi era simples e fácil. Talvez para nós foi uma decisão simples, mas para quem já estava há tanto tempo, para quem já estava acostumada com a rotina de Moabe, voltar não era tão simples. Até porque havia duas jovens que dependiam dela. Então não era simplesmente ela voltar para Belém. Não era simplesmente deixar a terra de Moabe. Foi uma decisão para Noemi, até um certo ponto, difícil. Por isso que muitas pessoas que se afastam dos caminhos de Deus têm dificuldade em retornar. Porque o retornar, irmãos, não é fácil. Voltar a fazer não é fácil. Recomeçar não é fácil. E Noemi já estava aqui há 10, 12, talvez 15 anos em Moabe. Ela já estava com uma rotina, ela já estava acostumada com o estilo de vida, ela já estava tão habituada com aquela situação, que romper com aquilo não era fácil. E é esta mesma dificuldade que muitas pessoas têm ao decidir ou ter que retornar para os caminhos do Senhor. Pois não basta a conscientização da volta, é preciso a ação de voltar. O filho pródigo caiu em si. Ele reconheceu tudo aquilo que ele tinha feito, que ele estava fazendo. Mas a situação dele só começou a mudar quando ele decide sair de lá e caminhar em direção à casa do pai. Noemi percebeu essa necessidade, mas a sua vida começa a mudar quando ela dá o primeiro passo, quando ela toma uma atitude, quando ela sai de onde ela estava para retornar para a casa do Senhor. Voltar não era tão simples. Tomar essa decisão não era algo tão fácil para ser feito. Por isso, meus irmãos, essa decisão envolve romper com costumes. O regresso, o retorno, envolve romper com costumes. Eu disse hoje de manhã na escola bíblica que eu não sei como que é retornar para o caminho do Senhor.
Eu não sei como que é isso, porque eu nunca me desviei do caminho do Senhor. Eu nunca saí da igreja, eu nunca abandonei o Senhor, a comunhão. Então, eu não sei o que é viver nessa realidade. Então, eu não sei se é fácil ou se é difícil retornar. Só quem sabe isso é quem já viveu essa realidade. Mas imagino eu, meus irmãos, que isso não é uma decisão tão simples. Porque se fosse simples, se fosse fácil, todo mundo que saía retornava. Todo mundo que em algum momento deixou a comunhão, em um dado momento pode voltar para a presença do Senhor. E você com certeza conhece alguém que desviou, que não está mais na igreja, que saiu da comunhão e não retornou. E por que não retornou? Porque o voltar não é tão simples como a gente pensa que é. Por isso é preciso uma ação, uma decisão de voltar. Envolve romper com costumes, romper com estilo de vida, romper com pessoas. E acima de tudo, se humilhar. Acima de tudo, meus irmãos, reconhecer o erro. E aí que pega, talvez, para a grande maioria das pessoas. Essa disposição, ou essa necessidade de chegar e dizer: olha, Pai, eu pequei contra o Senhor, eu pequei contra o céu, eu pequei contra a terra, eu fui um tolo, eu fui um idiota, pedi a minha parte, saí, Pai, desculpa, foi mal, pisei na bola. Mas foi fácil para aquele jovem fazer isso? Não, porque não é fácil, meus irmãos, esse rompimento, essa mudança e justamente esse reconhecimento não é fácil. E Noemi viveu isso. Noemi experimentou essa situação. Quando ela retorna, versículo 19: ambas se foram até chegaram a Belém. E olha só, sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. Todo mundo que conhecia Noemi, aquela é Noemi que saiu, já faz tanto tempo, olha só, ela está voltando. Cadê Elimeleque? Não veio. Cadê Mahlon? Cadê Quilião? Não vieram. Quem é essa jovem? Essa é Ruth. Imagina Noemi, meus irmãos, voltando. Dentro desse contexto, dentro dessa realidade, a cidade toda se comoveu, esperando. E como não podia ser diferente, as mulheres começaram a dizer: não é esta Noemi? E aí Noemi fala: olha, não me chamem de Noemi, eu sou agora amargosa, eu estou triste, eu estou abatida. Então, para Noemi, meus irmãos, retornar, encarar as pessoas, olhar aquelas pessoas nos olhos, não foi uma tarefa tão simples. Não foi algo tão fácil de fazer, mas ela fez, ela tomou essa decisão, ela teve essa atitude, essa ação prática. Ela se levantou da onde ela estava, ela sacudiu a poeira, ela deu a volta por cima e ela caminhou em direção a Belém. Ela encarou as pessoas, ela rompeu com o passado, ela reconheceu talvez os seus erros, ela se humilha. E agora então, ela pode recomeçar a sua história de vida. As decisões que nós temos que tomar precisam, meus irmãos, de uma ação prática. Se nós ficarmos de braços cruzados, se nós ficarmos sentados, vendo a banda passar, a situação e as coisas não vão mudar na nossa história de vida. E o nosso futuro pode continuar comprometido. Terceiro lugar, terceiro aspecto desta decisão. Versículo 8 até o versículo 14. Agora Noemi vai conversar com as jovens. Verso 8: disse-lhes Noemi: ide, voltai, cada uma para a casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. Noemi está dizendo: olha, meninas, voltem para casa, vão para a casa das suas mães, Deus vai ser bondoso para vocês, como vocês foram bondosas com os meus filhos, como vocês trataram eles bem, como vocês foram também bondosas para comigo. Então Deus vai retribuir essa bondade que vocês expressaram para comigo. Voltem, podem ficar tranquilas. Verso 9: o Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. O que Noemi está dizendo? Olha, meninas, voltem, arrumem um novo pretendente, casem de novo, tenham felicidade com seus maridos,
cumpram aquilo que você não pôde cumprir com os meus filhos. Então façam isso, meninas, voltem, se casem, sigam a vida de vocês. Beijou-as, elas porém choraram em voz alta e lhe disseram: não, iremos contigo, vamos ao teu povo. Porém Noemi disse: voltai, minhas filhas, porque vocês irão comigo? Eu tenho ainda no ventre filhos, para que vos sejam por maridos. Tornai, filhas minhas, ide-vos, ide embora, porque eu sou velha demais para ter marido. E ainda que eu dissesse: tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, vocês iriam esperar esses filhos crescer para vocês se casarem com eles e gerar filhos? Vocês iriam esperá-los até serem grandes? Vocês iriam se abster de tomar marido? Não, minhas filhas, porque por vossa causa, a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em voz alta, e Orfa com um beijo se despediu da sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Meus irmãos, o terceiro aspecto da decisão envolve ou não deve se basear em recompensas. O que o texto está nos dizendo aqui nesse diálogo de Ruth com aquelas duas jovens? Noemi está falando para elas de recompensas. Olha, meninas, eu não tenho como recompensar, eu não tenho como dar para vocês alguma coisa, eu não posso dar nada para vocês. Eu não posso dar o marido que vocês querem, eu não posso dar o filho que vocês querem, eu não posso dar a casa que vocês querem, eu não posso dar a tranquilidade que vocês como mulheres querem para ser felizes. Então o diálogo aqui está justamente pautado em recompensa, e por isso que Noemi diz para elas: olha, voltem, eu não posso recompensar vocês, voltem para casa, voltem para a sua parentela, lá vocês vão poder ter a recompensa. Que era a recompensa? Marido e filhos. Aquilo, naquele contexto, era a alegria de uma mulher encontrar um marido e ter filhos. Isso se resumia a recompensa, a alegria para a mulher naquele contexto. Agora Noemi passa a apontar para os jovens as recompensas que teriam se retornassem para a casa dos seus pais. Basicamente se resume a poder se casar e ter filhos, o que dentro daquela cultura era o auge da felicidade para uma mulher. Minha irmã, qual é o auge da sua felicidade no século 21? É casar e ter filhos? É casar e ter uma casa para limpar? É casar e ficar em casa cuidando de criança o dia inteiro, lavando louça, passando roupa, limpando a casa? Esse é o auge de felicidade da mulher do século 21? Não. Mas naquele contexto era. Naquele tempo, esse era o auge da mulher feliz. Um marido, filhos e uma casa. Então Noemi está dizendo: olha, meninas, eu não posso dar isso para vocês. Eu não posso recompensar vocês com isso. Por isso voltem, arrumem isso, consigam isso em outro lugar. Orfa decide voltar. Noemi, ou Ruth, decide acompanhá-las. Então basicamente essa era a cultura da felicidade. O não ter filhos, o não ter marido, tornou Noemi uma mulher amarga. Olha o que diz o verso 13: esperá-los ieis até que viessem a ser grandes, abster-vos-eis de tomar marido? Não, minhas filhas, porque por vossa causa a mim me amarga o Senhor ter descarregado contra mim a sua mão. E o que Noemi está dizendo como descarregar a mão? Ela ter perdido o marido e ter perdido os filhos. Versículo número 21. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamarias Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim? Verso 22. Assim voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth, a sua nora. Chegaram a Belém no princípio da cevada. Meus irmãos, o não ter marido, o não ter filhos, naquele contexto era sinônimo de amargura, sinônimo de tristeza.
de infelicidade. E Noemi não queria que o futuro daquelas jovens fosse um futuro de infelicidade, de amargura, de tristeza. Noemi queria que aquelas jovens fossem felizes, fossem bem realizadas, que elas tivessem felicidade, diz no versículo 9. E essa felicidade estava resumida no marido e filhos. Vejamos o que motivou a decisão de Orfa de não seguir Noemi. Foi o fato de ela não ter nenhuma garantia de recompensa. Orfa pensou com a praticidade: já que eu não posso ter marido e filhos, já que ela não pode me garantir isso, então eu vou vazar, eu vou voltar, eu não vou ficar com essa mulher não. Se ela não pode me dar o que eu quero, o que vai me tornar feliz, por que eu vou continuar com ela? Eu vou picar a mula, eu vou voltar para casa, eu vou seguir a minha história de vida. Então Orfa pensou no que ela poderia ter de recompensa. E como Noemi não deu garantia de recompensa, ela expirou, ela voltou, ela regressou. De início ela se dispõe a seguir Noemi lá no versículo 10. Mas quando se depara com a impossibilidade futura de recompensa, ela desiste. Ela se despede e volta para sua casa, verso 14. Então de novo choraram em voz alta, e Orfa com um beijo se despediu da sua sogra e voltou para casa. Por que ela voltou, meus irmãos? Porque ela não tinha garantia de recompensa nenhuma. Ela não tinha como ter a felicidade. Noemi não pôde garantir para ela essa felicidade, então ela abandona. Ela deixa de seguir Noemi. Infelizmente esta é uma realidade em nossos dias. Pessoas que se relacionam com Deus baseados em recompensas. Pessoas que se relacionam com Deus baseados na barganha, na troca, no escambo espiritual. Falamos disso hoje na escola bíblica de manhã. Infelizmente essa é uma realidade, meus irmãos. Eu só vou andar com Deus se Deus me der alguma coisa em troca. E se Deus não tiver nenhuma garantia, então eu não vou seguir a Deus. Eu vou buscar isso em outros lugares. Essa é a tônica. E as pessoas tomam decisões baseadas em quê? Em recompensa. Se vai ter recompensa, então eu vou nessa direção. Se vai ter recompensa, eu vou fazer isso. E as decisões que as pessoas tomam em relação ao emprego, em relação ao marido, em relação a qualquer coisa, é baseado em recompensa. O fato é, meus irmãos, que se não há recompensa, que motivação há nas pessoas de andar com o Senhor? Então Orfa, ela representa essa gama de pessoas que se relaciona, que decide caminhar com Deus se tiver recompensa, se tiver troca, se tiver escambo espiritual. Pessoas que só dispõem a andar com o Senhor se este lhe conceder os desejos dos corações, sejam os desejos quais forem. Não importa quais são os meus desejos, Deus tem que me dar, Deus tem que me conceder. Essa é a realidade. E eu só vou andar com Deus se Deus for bom para comigo. Essa atitude baseada na barganha anula a graça de Jesus sobre as nossas vidas. Meus irmãos, que direito nós temos de pedir a Deus alguma recompensa? Nenhuma. Deus já nos deu tudo o que Ele tinha que nos dar, a salvação. Cristo, falamos disso hoje de manhã na escola bíblica. Deus já nos deu tudo o que Ele tinha que nos dar, Ele nos deu Jesus Cristo. E o texto de Romanos 8,32 foi citado de manhã também na lição. Se Deus nos deu Jesus Cristo, não pode nos dar junto com Ele todas as coisas? Romanos 8,32. O que nós vamos receber de Deus, meus irmãos, é objeto da sua graça, da sua bondade, da sua misericórdia. Quem somos nós para poder negociar com Deus? A atitude de barganha, de troca, anula a graça de Jesus e nos leva para uma dinâmica do Velho Testamento, nos leva de volta para a lei de Moisés, nos leva de volta para os votos, para as promessas, para aquilo que nós fazemos: pagar uma promessa, fazer um voto, cumprir uma obrigação. As pessoas, muitos hoje se relacionam com Deus pautado nisso.
Ela se relaciona com Deus na base do troca. Deus dá, eu faço. Eu faço, Deus me dá. Então, meus irmãos, isso é algo inaceitável. Rejeitemos o espírito de órfã nas nossas vidas. Rejeitemos o espírito de barganha com as nossas decisões. Ah, não, Deus, eu só vou fazer isso se o Senhor der um jeitinho naquela situação que eu estou vivendo. Não, Deus, eu só vou me firmar de fato se o Senhor resolver aquela questão que está pendente. Senhor, eu só vou fazer isso se nós começarmos a colocar se, nós estamos caminhando para o espírito de órfã. Rejeitemos esse espírito de barganha, de troca nas nossas vidas. E o nosso relacionamento com o Senhor não pode ser pautado nisso. A nossa decisão de andar com Deus não deve ser baseado em recompensas, mas deve ser baseado na graça, no amor e na misericórdia que o Senhor tem para as nossas vidas. Quando Orfa entendeu que não ia sair nada de Noemi, ela não pensou duas vezes, ela voltou para casa. Tem muita gente que faz isso. Se percebe que não vai ter nenhuma vantagem, ela sai, ela expira, ela volta, ela regressa, ela não persevera. Último lugar, versículo 15 até o versículo 18. O quarto aspecto da decisão é que ela exige um passo de fé. Versículo 15, disse Noemi, falando com Ruth agora: olha, a tua cunhada voltou para o seu povo, voltou para os seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Ruth, vai com Orfa, segue ela, volta. Disse, porém, Ruth: não me insista, não instes, não insista, não me incomode, para que eu te deixe e me obrigue a não seguir você. Porque aonde quer que fores, irei. Aonde quer que pousares, ali pousarei. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Aonde quer que morreres, morrerei. E aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Olha só que palavra de fé, meus irmãos. A mesma palavra que Orfa ouviu, Ruth escutou. Olha, não tenho garantia nenhuma para vocês de felicidade, marido e filhos. Mas mesmo diante dessa perspectiva, Ruth dá um passo que eu chamo um passo de fé. Ela decide caminhar com Noemi não porque ela poderia receber algo em troca, mas ela decide caminhar com Noemi pela fé que ela viu e pela fé que agora ela iria desenvolver na sua vida. E no verso 18 diz: vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Noemi reconheceu que aquela disposição de Ruth era um passo de fé. Diante da perspectiva nula de conseguir marido e filho junto com Noemi, Orfa decide voltar para casa e ficar na sua terra, seguindo a sua vida a partir do que os seus olhos naturais lhe mostravam. E como, irmãos, os nossos olhos naturais nos enganam. Como que os nossos olhos naturais nos traem. Já Ruth decide acompanhar Noemi a partir de um olhar de fé, sem garantia nenhuma, sem recompensa nenhuma. Ela foi apenas num passo de fé. A fala de Noemi foi comum para as duas. O que Orfa ouviu foi o mesmo que Ruth ouviu. Mas a decisão delas foi diferente. Ruth se apegou com Noemi. No verso 15, Noemi insiste com Ruth para que ela retorne para o seu povo, para que ela volte para os seus deuses, como fez a outra moça. Olha, volta, Ruth, faça como fez Orfa. Mas a resposta de Ruth é uma demonstração de fé, meus irmãos, e de confiança no Deus de Noemi. É uma demonstração de fé e confiança num Deus que ela estava vendo na vida daquela mulher, naquela mulher sofrida, naquela mulher abatida, naquela mulher que estava amarga.
mas era uma mulher que manteve a sua fé. E a fé que Ruth agora começa a ver desenvolver no seu coração, era essa fé que ela viu em ação, não apenas em palavras dos lábios de Noemi, mas ela viu na vida dessa mulher. Ela se dispõe a seguir com Noemi para qualquer lugar, ficar em qualquer lugar, ser do seu povo, adorar o seu Deus, morrer e ser sepultada com Noemi. E talvez não é nenhum exagero nós fazermos aqui uma alusão a Noemi como uma prefiguração de Cristo, aquele que salva o perdido, aquele que resgata o perdido, aquele que devolve a esperança para o perdido e aquele que supre as necessidades do perdido. Enquanto eu estava lendo o texto durante a semana, me veio essa ideia de Noemi ser uma espécie, um comparativo, como diz o termo teológico, um prototipo de Jesus Cristo. Porque ela sai de Belém, ela vai para Moabe, ela enfrenta as dores, ela sofre o que uma pessoa pode sofrer, mas ela resgata de lá um pecador, ela resgata de lá um perdido e muda a história dessa jovem. Jesus morre na cruz diante de dois homens, um rejeita e outro aceita. Noemi está diante de duas mulheres, uma rejeita e a outra aceita. Então, meus irmãos, a fé de Noemi era uma fé que estava impactando a vida dessa jovem Ruth, uma fé que estava sendo vivida no momento mais crítico da sua história, uma fé que não está pautada nas recompensas materiais, mas no caráter, na pessoa de Deus. Esta era a fé de Ruth. Uma fé que não estava motivada por coisas materiais, mas no caráter, na soberania de Deus. Devemos aprender com Ruth a decidir baseados na fé e não na recompensa. Meus irmãos, porque se você e eu decidirmos tomarmos passos apenas pautados em recompensas, pobres e miseráveis homens nós seremos. A fé sempre trará mais resultados. Orfa continuou sendo uma ninguém na história. Não se ouve mais falar de Orfa. Orfa simplesmente desaparece. Já Ruth se torna ancestral de Davi e ancestral de Jesus Cristo. Então o passo de fé mudou a história dessa jovem. Mudou toda a sua perspectiva de presente e de futuro. Já o passo de Orfa fez com que ela continuasse sendo ninguém na história. Uma pagã que dá um passo de fé, entra para a linhagem real do Messias. Jesus nasce dessa linhagem de Ruth com Boaz. Uma pagã que decide baseado em recompensas, continua sendo apenas uma pagã. A órfã, a pobrezinha dela, coitada. Teria tantas bênçãos para ela usufruir com Noemi, se ela tivesse dado um passo de fé, mas ela decidiu escolher por aquilo que os seus olhos estavam vendo. E ela continuou sendo ninguém, ao passo que Ruth teve a sua história completamente transformada. Para nós terminarmos, meus irmãos, a decisão de Elimeleque em deixar Belém e ir para Moabe trouxe amargura, trouxe perda, trouxe morte. É isso que a Bíblia nos diz no versículo 1 até o versículo 5. Mas agora Noemi não resolveria a sua situação. Eu quero usar aqui uma expressão, sentar no meio-fio de Moabe e chorar. Não ia mudar a história de Noemi em nada, ela ficar lamentando aquela situação. Ela ficar lá abatida, contrista, uma autocomiseração, pobre de mim, coitada de mim, uma mulher velha, uma mulher viúva, desamparada, o que vai ser de mim agora? Quem vai me ajudar? Não ia adiantar nada. Noemi sentar no meio-fio e chorar, ela precisava tomar uma decisão na sua vida. E talvez, meus irmãos, é isso que você precisa, é isso que nós precisamos, nos levantar do meio-fio e tomar uma decisão, tomar uma atitude, dar um passo de fé. Embora difícil e dolorosa, voltar para Belém era o melhor a fazer, verso 19 a 22, elas então decidem voltar, elas regressam, elas chegam lá, a cidade acolhe, as mulheres vêm conversar com Noemi, ela se justifica, olha, não me chame Noemi, me chame Mara, eu parti cheia, estou voltando vazia, Deus foi duro comigo, perdi tudo que eu tinha, mas ela volta, ela encara as pessoas que ela havia deixado. Ela tem que reconhecer o fracasso da sua saída de Belém.
talvez admitir a sua parcela de culpa. Tudo isso fazia parte do processo de recomeço. Meus irmãos, sem essa disposição de enfrentar, de olhar, de encarar as pessoas, o recomeço não acontece. Decisões determinam o nosso futuro. Decisões certas trazem bênçãos e contentamento. Ruth decidiu certo, foi abençoada. Decisões erradas trazem dor e lamento, órfã. Se estamos na nossa Belém, teremos que tomar decisões. Se você está num momento bom da sua vida, numa fase boa da sua vida, você tem que tomar decisões. Mas se nós estamos na nossa Moabe, também nós temos que tomar decisões. A nossa vida se resume, meus irmãos, a todos os dias tomarmos decisões, certas ou erradas, equivocadas ou não, nós temos que tomar decisões. Por isso, concentre-se na esperança, tenha atitude proativa, levante-se, não se baseie nas recompensas, mas dê passos de fé na direção do Senhor. Fazendo isso, provavelmente você vai ter o seu futuro garantido, como teve Ruth, o seu futuro garantido e a sua história de vida transformada. Eu quero convidar você a orar neste momento. Como nós temos tomado decisões? Pautado no que nós tomamos decisões? Na esperança do Senhor, da palavra do Senhor, na esperança que o Senhor coloca no nosso coração. Temos tomado decisões a partir de recompensas que nós vemos, ou temos tomado decisões a partir de um passo de fé, de confiança no Senhor? E a nossa tomada de decisão nos leva a uma atitude, a uma ação, a uma disposição de nos levantar, de mudar, de sair da situação que nós estamos. As nossas decisões, meus irmãos, determinam o nosso futuro. Decisões corretas podem garantir o nosso futuro. Por isso Deus quer que nós sejamos sábios. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Que o Senhor nos ensine, nos oriente. Que o Senhor nos direcione, Deus, nas decisões a serem tomadas. Sejam elas grandes ou pequenas, sejam elas simples, cotidianas, corriqueiras ou pontuais, únicas. Nos inspire, Pai, nas decisões corretas diante do Senhor. Queremos acertar, ó Deus, queremos acertar em cada passo que nós dermos, para que o nosso coração se alegre, para que a nossa vida ela possa estar sendo suprida pelo Senhor. Nos ajude, Pai, nos ilumine, nos oriente com o teu Espírito a tomarmos essas decisões com esperança, pautados na esperança. A tua palavra nos dá esperança, o Espírito Santo nos traz esperança. Que sejam decisões de fé e não decisões, ó Deus, orientadas por recompensas. Que o Senhor nos agracie, Pai, nesta noite. Derrame sobre nós a tua graça. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, amém e amém.